Ok, bom dia. Bom dia a todos os nossos professores da Rede Municipal de Ensino. É com grande satisfação que hoje, mais uma vez, estamos em contato com todos, nesse momento tão importante, nessa formação tão importante, que é falar do cenário da EJA. Então, nós convidamos, nesse momento, todos os professores da Rede Municipal, exclusivamente, especialmente os nossos professores de educação de jovens e adultos, que irão participar ativamente da formação, onde nós temos aqui como uma ilustre pessoa o professor mestre Denilson Barbosa, que posteriormente a professora Sueli vai fazer a apresentação, e assim, vem muito a contribuir com esse cenário tão preocupante que hoje nos encontramos, e então assim, nós estamos bastante felizes nesse momento, primeiramente agradecendo ao professor Denilson por estar conosco nessa manhã tão gloriosa, uma manhã tão produtiva, e o que eu tenho certeza que nós só vamos ganhar com a sua fala, com suas colocações, e a gente mais uma vez convida os professores da Rede Municipal de Ensino de Parnaíba a participarem ativamente. Eu acho importante esse momento, é o momento da gente trocar as nossas informações, aprender mais, com quem sabe também mais. Então, assim, nesse momento, eu convido a todos a participarem mais uma vez. Muito obrigada, e que Deus abençoe essa manhã, e muito obrigada mais uma vez ao professor Henrique, por estar mediando um trabalho, professor Denilson, professora Sueli, professora Tassiana, também a nossa diretora do ensino fundamental, e todos os envolvidos nessa linha de frente que é o educar, que o ato de educar vem de dentro para fora, vem do coração, vem do amor, e quando se fala de EJA, também se fala de amor, se fala de conhecer, se fala de aprendizado, e nós queremos nesse momento que cada um de nós possamos realmente avançar nessa educação que precisa muito de cada um de nós. Muito obrigada a todos. Bom dia a todos e a todas que estão conosco participando dessa Semana Pedagógica. E nós estamos aqui nessa especificidade da educação de jovens e adultos, com o professor Denilson Barbosa, que tão gentilmente aceitou o convite para contribuir conosco aqui. E, fazendo a sua apresentação, tem, assim, uma vida, dentro da educação de jovens e adultos. Inicialmente, o que nós podemos falar do professor Denilson? Ele é um geopedagogo, que coisa bonita, geopedagogo. Ele possui a graduação nas duas áreas, de Geografia e Pedagogia, Geografia em Pedagogia. A licenciatura é feita pela UEMA, a Universidade Estadual do Maranhão, e é mestre em Geografia pela Universidade Federal do Piauí. Veio para cá, para o PPGEL da UFP. E ele é especialista em 6 áreas da educação. Primeira, a educação de formadores e professores, da FACEMA. Em segunda, a educação do campo, olha aí, pela UEMA. Terceira, a supervisão, gestão e planejamento educacional, IESP. A quarta, educação profissional integrada à educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos, PROEJA pelo IFMA, o Instituto Federal do Maranhão. E a quinta área, psicologia da educação pela UEMA, e, por fim, a sexta área, atendimento educacional especializada pela instituição Dom Bosco. E ele faz parte, membro do grupo de pesquisa e extensão em ensino de geografia, o NUPEG, pela UFP, dando a continuidade. E, atualmente, é professor substituto da UEMA, campus de Caxias, mas também é consultor e assessor em assuntos educacionais para
SEMECT, né? Aldeias Altas do Maranhão. É professor de Geografia efetivo da Rede Municipal de Ensino de Matões, no Maranhão, viu? Está conosco aqui diretamente do nosso estado, aqui vizinho, irmão. É professor dos cursos de pós-graduação, lato sensu, do Instituto de Educação Atena, consultor, assessor educacional e formador de professores da educação básica da rede pública e privada de ensino, pesquisador e escritor no campo educacional com foco na inclusão escolar, formação docente e práticas pedagógicas nos diferentes níveis de ensino, etapas e modalidades de ensino, como EJA, Educação Especial Inclusiva, Educação do Campo, Educação Ambiental e Educação Infantil. Membro do Conselho Editorial e avaliador da revista Geografia, Publicações Avulsas do Piauí, o UFP. É membro do CIEP, Centro de Inovação e Conhecimento para a Excelência em Políticas Públicas, e atuou em 2013 a 2016 como coordenador lotado no Núcleo de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação em Caxias, Maranhão. E atuou, em 2018 como supervisor escolar concursado da Rede Municipal de Ensino de Açailândia, Maranhão. Então, como podemos ver, muitas vivências no campo educacional, em vários segmentos importantes da educação. Então, com certeza, o professor Denilson tem muito a contribuir através da sua fundamentação e da sua vida. Ele respira, conversando com ele respira a EJA, viu? Então, passaria agora as palavras, para dar início à sua fala, para o professor Denilson. Ok, professora Sueli Lopes, muito obrigada pela acolhida, pelo contato, a indicação da nossa amiga professora Fabrícia Machado do Informação dos Patos. Professora Venilza Vasconcelos, obrigado pela acolhida. Eu sei do desafio que lhe compete na coordenação da EJA do município de Parnaíba, no Piauí. Também quis ter muita gratidão à senhora secretária. Eu vi ontem, eu fiquei muito feliz de saber, pela idade dela, pela fala, que ainda se pode e deve se valorizar as pessoas da maioridade, da experiência. Eu sou um apaixonado pela educação dos adultos, porque acredito nela como uma modalidade de ensino. Daí minha inquietação com esse país tem descaracterizado essa modalidade, que tem que tentar acabar. E eu fico muito encantado quando vejo o município se propondo uma semana pedagógica, dar evidência a um espaço de discussão, de diálogo sobre essa modalidade, trazendo os interlocutores, os professores, que hoje, felizmente, nós temos professores que precisam consolidar o seu perfil de educador da EJA. Eu não tenho vergonha, eu nasci na EJA. Minha primeira carreira docente eu iniciei na educação de jovens e adultos, e aí eu me encantei por esse processo. E hoje eu vou trazer uma conversa com vocês, pensando a partir da fala da professora Sueli, do planejamento, mas vou trazer para além disso, eu quero trazer também práticas educativas exitosas que a gente tem, a partir da ideia do planejamento na EJA, ainda mais agora, no momento pandêmico que estamos vivendo. Vocês de Parnaíba, em trazer o retorno agora para as aulas e colocar em discussão a EJA, evidencia a prioridade que estão colocando, o tratamento que se dá à modalidade, porque geralmente ela é esquecida. Prioriza-se tudo e deixa a EJA no cantinho. E a gente está percebendo aí, eu olhei a programação, e aí tem um espaço dedicado para também se falar da educação do jovem, do adulto e dos idosos. Eu queria, então, professora Venilza, permitir que, ao longo da minha fala, como a EJA se faz no diálogo, que você que está no chat nos acompanhando, você que é de Parnaíba, do município de Parnaíba, da rede municipal ou de outras redes que nos acompanhem, bote no chat essa pergunta, seu comentário, porque a gente vai fazer essa interlocução, a gente quer fazer um comentário de fato, fazer com. Na EJA não se trabalha para, na EJA se trabalha com, a gente trabalha com os sujeitos. Então, eu queria envolver os sujeitos nessa conversa, porque é uma pauta que não interessa só a mim, não só a professora Venilza, não só a professora Sueli, ao professor Henrique e a senhora secretária de Educação de Parnaíba, mas interessa a todos nós. Então, eu vou compartilhar os slides, mas a qualquer momento eles podem interagir. Ou se no final da minha fala a gente abre espaço também para essa conversa
que é bom ouvir as vozes que fazem a EJA acontecer no município de Parnaíba. Eu sou muito grato pelo convite. Estou aqui de Caxias, Maranhão, é a cidade de Gonçalves Dias, dos poetas, mas, sobretudo, de uma cidade que abraçou a educação de jovens e adultos como prioridade. Vou compartilhar meus slides também para vocês. Agradecer também a liberação da minha secretária de Educação de Desalta, a senhora professora Marlete Aguiar, que lá a gente trabalha como técnicos educacionais, o secretário de Educação de Matões, que também sou vinculado lá, que eu conversei sobre isso com eles também, o professor José Wanda, e ele ficou encantado dessas redes, né? A gente poder perceber que a educação de José pode fazer essas redes, os municípios podem se comunicar. Então, vou compartilhar os slides para a gente poder conversar a respeito dessas nossas práticas e planejamentos na educação de jovens e adultos. Para a gente poder fazer essas questões com a gente juntos, né? Eu acredito que a gente pode fazer juntos essas possibilidades. E eu já começo, então, trazendo para a gente essas possibilidades a partir dessas imagens. Eu olhando os cards de vocês, as imagens da Semana Pedagógica, né, da ideia de se fazer isso acontecer, e aí a professora Sueli me colocou uma proposta de falar sobre a arte de planejar no cenário da EJA. E eu tomei a liberdade, passando com ela, e ela disse, olha, a gente pode falar das práticas. Aí eu coloquei como 2 pontos, relato de práticas de planejamento e educativas na educação de jovens e adultos. E já começo iniciando nossa fala com essas imagens, porque assim, hoje eu estou na secretaria há muito tempo, na universidade, mas eu não perdi meu vínculo com a educação básica. Eu mantenho 20 horas em sala de aula, eu não perdi meu vínculo com a educação básica, por isso, porque a sala de aula é nosso laboratório, eu continuo formador, viajando nos municípios de formação, mas não perdi meu vínculo com fazer pedagógico, com ser professor. E essas imagens, alguns registros históricos do nosso momento de sala de aula, na época de 2013, com o professor da EJA, na rede municipal de Caxias. Eu estava na coordenação durante o dia, mas não perdi o vínculo com a educação de jovens e adultos, né? E vejo que a gente já começa planejando isso, falando de uma prática educativa na EJA, feita com os pares, com os educandos. Vocês vão ver que eu não gosto da palavra aluno, porque a palavra aluno, ela vem do latim, significa aquele sem luz. E eu entendo que na EJA, e também qualquer outra etapa de ensino e modalidade e nível, nós temos sujeitos, educandos, que também têm luz própria. Então, o professor tem luz, o educando tem luz, por isso a gente produz trabalhar o conhecimento junto. Daí a ideia de trabalhar com educando e não com alunos da EJA. Eu trabalho com educando, né, com os estudantes, né, nessa diversidade de sujeito. Por isso que a aula se torna prazerosa, significativa e conhecimento. Por isso que o planejamento ele nasce não da minha vontade, para guardar minha carga horária e o meu conteúdo, mas, sobretudo, das conversas com os alunos, a gente vai construindo esse planejamento. E aí, pensando em Parnaíba, dessa viagem que eu estou em Caxias, Maranhão, seja em Parnaíba, à distância, vamos trilhar esse caminho. Por isso, o caminhar é mais importante que o destino. E no ato de planejar, no ato de elaborar o plano, de desenvolver as práticas educativas na EJA, com os educandos da EJA, a gente vai trilhando o caminho, vai nos constituindo a nossa identidade de ser professor da modalidade EJA, de ser educando da EJA. E, sobretudo, nós vamos aprendendo. Por isso que o destino não é tão importante quando caminhar na EJA, porque no processo de ser professor, no processo de desenvolver a educação, de desenvolver o planejamento, a gente vai aprendendo, construindo saberes e multiplicando também, compartilhando as experiências. Então, por isso a gente vai aprendendo. O aprendizado é mais importante. E na EJA a gente vai aprender que, muito mais que priorizar a nota final, a nota somativa, nós vamos priorizar a progressão, o esforço desse aluno, a evolução que ele teve nesse processo. E aí, para falar de planejamento, já que o nosso tempo é curto, eu trouxe para vocês alguns pontos que eu considero importantes para se pensar. Eu não trouxe aqui a ideia de discutir o que os autores dizem que é planejamento. Eu quero que a gente pense aqui uma ressignificação do ato de planejar. Que elementos eu devo considerar no ato de planejamento e elaboração dos planos da EJA, que aspecto deve ser observado? Eu penso muito nisso, né? A gente poder pensar nisso, do que é importante, de fato, na educação de jovens e adultos. Porque, às vezes, professora Venilce, professora Sueli, professor Henrique e demais pelo YouTube, eu sou professor do ensino regular, e aí esse termo regular me dói muito, porque quando eu chamo ensino fundamental regular, eu estou dizendo que tudo que não é regular, que a EJA, por exemplo, é irregular, e não é. Ela é a modalidade de ensino regular. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com os termos que a gente prega, né? Então, quando eu chamo o ensino fundamental regular, automaticamente me leva a ideia de que a EJA ela é irregular, e não é. Ela é a modalidade de ensino, tem uma especificidade, mas ela é regular também. E aí eu pensar com vocês isso, que elementos são importantes que o professor, a professora, a educadora da EJA deve, juntamente com os seus educandos e o coordenador pedagógico da escola, pensar no processo do planejamento, do ato de planejar, para que a gente possa ressignificar isso.
eu trago alguns lampejos de luzes. E um deles é provocação vocês. Por que não gostamos de planejar ou elaborar planos? Provocação de vocês. Ou gostamos de elaborar planos e de planejar? Seguramente que sim, que a resposta, alguns podem não gostar, mas faz por obrigação. Mas vão ter muitos professores e professoras que gostam e fazem a sua prática de planejar, de elaborar seus planos, de organizar sua prática docente, de organizar a gestão de classe, dos processos educativos dos seus educandos, de qualificar essa prática. Aqui são perguntas para nos provocar. Daqui a pouco a gente vai fazer alguns lampejos. Outro questionamento que eu faço é: planejamos na educação de jovens e adultos, em outras etapas de ensino, e elaboramos planos para nós, professores, ou para a coordenação pedagógica, para a gestão escolar, porque ela nos cobra, questão burocrática. Pensar sobre isso, porque tudo isso vai influenciar muito no meu ato de planejar e elaborar meus planos. Ou nós simplesmente entendemos que planejamos e elaboramos planos para os educandos da EJA. Ou nós entendemos, que eu gosto dessa terceira perspectiva, que devemos planejar e elaborar nossos planos com os alunos, com eles, e não para eles. Não para a coordenação pedagógica, não para a gestão, não para nós somente, mas com a perspectiva de organizar nossa prática docente, do nosso fazer pedagógico, de qualificar o nosso trabalho, de qualificar a aprendizagem, mas planejar com e não para. Daí os encontros na EJA, o encontro com o professor e coordenador pedagógico, os encontros com os alunos, as escutas pedagógicas, daí o diário de campo, de estar anotando o diário de bordo do professor da EJA, de estar anotando os aspectos observáveis em sua prática docente, do que os alunos estão apontando, porque os alunos, os educandos da EJA, eles dizem muito a respeito do como eles gostariam que fossem as aulas. Eles nos apontam maneira como é que eles aprendem, que atividades ou estratégias eles se envolvem mais. O professor precisa estar atento, isso é sensibilidade. Eu preciso chegar primeiro no educando da EJA, na pessoa humana do educando da EJA, não no estereótipo escondido por trás do nome aluno, do nome estudante. Eu preciso acolher primeiro a pessoa humana. Eu aprendo e trabalhar com o educando da EJA quando eu aprendo a sua história de vida. Então, quando eu aprender a história de vida dele, quem são os sujeitos escondidos por trás do nome aluno, do nome estudante, a gente vai conseguir elementos para planejar melhor. O outro aspecto é por que eu defendo isso? Porque eu entendo que a educação de jovens e adultos, como modalidade de ensino, ela tem como princípio básico a educação dialógica, ela se faz no diálogo, ela se faz entre os pares, ela se faz em comunhão, como diz Paulo Freire, e ela é emancipadora, ela quer provocar a autonomia, a emancipação, a libertação desse sujeito, tornando os educandos como protagonista, como já preconizava Paulo Freire, né? Porque ela se dá ao longo da vida, e a educação adulta ela não é perene, ela não é temporária, é uma aprendizagem que é construída ao longo da vida. Então, todos, não existe uma idade própria, uma idade certa, como está lá na Constituição Federal, como está na LDB, que é a do fundamental de 6 a 14 anos, o ensino médio de 17 a 18 anos, de 15 a 18 anos. Ao contrário, a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Não existe uma idade certa. Toda idade é apropriada para se aprender, né? Então, se constrói ao longo da vida. É a partir, claro, de um modelo pedagógico próprio, porque a EJA, como modalidade de ensino, ela tem uma especificidade. Ela é diferente do ensino fundamental de crianças de 6 a 14 anos. Não tem como eu trabalhar igual eu trabalho na aula de manhã do 6º ano com criança de 11 anos, querer transpor essa prática pedagógica, esse planejamento para a noite. Não vai dar certo. Eu tenho que adequar a especificidade. Por isso, ela privilegia a situação de aprendizagem adequadas às referidas especificidades dos educandos. São turmas heterogêneas, são turmas diversas, como diz a professora Sueli no tema que ela me propôs, plurais, né? Plurais de aprendizagem. Eu não tenho uma aprendizagem, nós temos aprendizagens, porque os educandos da EJA, como os outros sujeitos, cada um aprendem no seu tempo e no seu ritmo. Os caminhos são diferentes, embora todos aprendem o mesmo objeto de conhecimento, mas a forma de aprender, de construir, os caminhos são diferentes, os estilos de aprendizagem são diferentes. Por isso que é importante no planejamento o professor observar como é que cada educando da EJA, jovem, adulto, idoso, eles constroem esses conhecimentos, eles aprendem que processos cognitivos, socioemocionais, afetivos, eles mobilizam na construção do conhecimento. Porque o conhecimento, ele pode se dar no processo coletivo, mas a
a produção dele, a internalização do conhecimento, ele é individual. Cada sujeito se apropria à sua maneira do conhecimento. Muito embora a gente crie estratégias coletivas, socializantes, mas cada um, à sua maneira, aprende. E eu preciso estar atento a essas questões. Por isso que em 2016 eu construí um artigo na Secretaria de Educação de Caxias, na época, em que eu defendo a educação de jovens e adultos como um direito e não como uma ação filantrópica. Porque era comum nas escolas ver o planejamento não acontecia, o professor não era convidado, porque ele não era pertencente à escola. Era como se a escola tivesse apenas cedendo um espaço, né, para que acontecesse turma de EJA. Ao contrário, as turmas de EJA são turmas de educandos da escola. O professor da EJA é da escola, é da rede, ele não é um apêndice. E porque não é filantropia, não está sendo feito um favor. É um direito do estudante da EJA, um dever do Estado, do município, ofertar essa modalidade com qualidade. Portanto, os processos formativos de planejamento, de envolvimento com a realidade da escola, tem que envolver a eles, tem que ser pertencente. Porque se não tiver a escuta sensível, não haverá diálogo. Porque você pode abrir espaço para eles falar, mas se você não tiver a sensibilidade de fazer a escuta pedagógica, de ouvir, de escutar, de anotar, de dar atenção, porque às vezes eu estou aqui, mas eu olho para lá, ele está falando, não estou atento. O aluno, o educando da EJA precisa que você pare e olhe para ele, escute o que ele está falando, anote, porque ele vai precisar dando valor, importância que ele está dizendo, e acolha nessas questões. Caso contrário, entender que não é escutar para desconsiderar, ao contrário, você vai escutar, ouvir, anotar para considerar, vai problematizar e vai buscar mecanismos de soluções, ou seja, como incorporar essa necessidade do educando que eu percebi no meu planejamento, nos meus planos de aulas, para que nas minhas atividades docentes eu possa atender essa necessidade formativa dele, essa necessidade que ele quer aprender isto, né, com a vontade política de emancipá-los. Por isso que o professor tem que ter esse desprendimento e essa vontade de querer mudar, porque a prática pedagógica, a prática educativa do educador da EJA é uma praxe. Ela é consciente, ela é intencional, ela é reflexiva e ela busca a mudança e a transformação de si, professor, e daqueles que estão sob a sua responsabilidade. Ela é consciente porque o professor educador da EJA precisa saber o que faz, como faz e por que faz. Qual é a intencionalidade? O que é que ele quer que o aluno aprenda? O que é que ele quer, a habilidade e a competência que ele alcance? É reflexiva porque é um professor que pensa antes, durante e após a sua ação e busca redimensionar a sua prática, né? Ela é transformadora porque ela busca as mudanças na qualidade de aprendizagem dos educandos, mas, sobretudo, a qualidade do seu trabalho, né? Pensar nisso, ele não é um tarefeiro. E aí eu provoco vocês ainda, daqui a pouco no chat pode botar os questionamentos, as perguntas, os comentários, que a gente vai dialogar juntos. A gente vai daqui a pouco falar sobre isso. E aí o planejamento e o plano de aula na EJA são procedimentos perpassados pela ciência, pela política ou é pura técnica? O que vocês pensam sobre isso? Vamos refletir a respeito? Porque alguns pensam que é ato de ciência, alguns acham que é pura política, outros acham que é questão técnica, elaborar um plano, um documento. E eu digo a vocês que as três respostas são as corretas. O ato de planejar, o planejamento e os planos de aula, elaborar eles, ele perpassa pela ciência, perpassa pela política e pela técnica. Vou explicar cada um desses elementos por que isso. Para que a gente possa ressignificar a prática de planejamento na EJA, nós temos que ter clareza conceitual. Por que perpassa pela ciência? Porque o planejamento ele é marcado por teorias da educação, que norteia, da administração, ou seja, tem ciências que produziram conhecimento acerca do planejamento, acerca dos planos. Então, não é algo feito assim espontaneamente, é algo feito com base em conhecimento científico. Tem teorias educacionais, pedagógicas, psicológicas e também sociológicas que norteiam o ato do planejamento e o ato dos planos. Mas, sobretudo, a gente poder pensar sobre isso. É questão também de política, porque o planejamento, ele quer tomada de decisões conscientes, ele quer organização, reflexões, você vai deliberar a respeito, e o plano vai ser materialização disso. E é técnica, porque também perpassa por questão do procedimento, da elaboração, de organização, da sistematização das suas deliberações. Portanto, o planejamento é um processo contínuo. Por ser processo, ele é permanente, ele é dinâmico, ele é reflexivo, ele é de tomada de decisões, de organização e coordenação da ação docente.
Olha só como é importante isso. Ele é um ato permanente. Portanto, ele é científico, porque você produz com base em conhecimento científico. Ele é político, porque requer tomar decisões, reflexões e deliberações e escolhas. E é técnica, porque requer você organizar e sistematizar tudo isso, né? O fazer, mas não é o fazer. São saberes do fazer pedagógico, né? Os fazeres e afazeres. E o plano da EJA, com que é outra etapa, ele vai sistematizar o produto, o resultado dessa reflexão, desse processo contínuo e dinâmico de tomada de decisões, de organização da prática docente, de deliberações, de escolhas sobre o que ensinar, como ensinar, que habilidade, que competência colocar lá, né? Você vai sistematizar no plano. Portanto, o planejamento, ele enquanto processo, ele é permanente e você não para, não é porque eu estou aqui planejando, não, no ar da minha aula, eu também vou planejar, eu vou redimensionando, eu estou lá executando meu plano, mas acontecia algo que eu achei que não é mais importante, eu retiro isso, e no processo a gente já vai incorporando outra ação. Então, você redimensiona, ele é permanente. Já o plano, enquanto documento, enquanto produto, ele é provisório. Ele está lá, ele é provisório. Mas também ele é passivo de alterações. Né? Portanto, concluindo minha fala sobre a questão da tripé, ciência, política e técnica, então, antes de ser uma questão técnica, o planejamento é uma questão política, de tomada de decisões, de escolhas. Tá? Portanto, por que é importante a gente planejar na educação de jovens e adultos? Porque o planejamento tem que ser entendido como uma necessidade do professor educador, mas, sobretudo, também a necessidade dos educandos, das suas aprendizagens, das suas formações, porque o planejamento na EJA é feito com os educandos, é participativo, é democrático, né? E aí, portanto, entender tudo isso se faz necessário, porque o ato de ensinar perpassa que educação é uma praxis política e social. Política, porque ela é consciente, intencional, ela busca mudança e transformação do outro. Daí a palavra educação, educar a ação. Uma ação que é individual, uma ação que é processual, uma ação que é coletiva. Ou seja, que tipo de sujeito queremos formar? Que ele consiga ser capaz de agir sozinho, individualmente, que ele precisa aprender a agir ao longo do processo, sistematicamente, e coletivamente em sociedade, trabalhando com os outros, né? E é social porque somente a educação, somente os seres humanos são capazes de trabalhar a educação, né? De educar mutuamente, como diz Paulo Freire. Por quê? Porque ela é feita por pessoas. E o ser humano, ele não nasce humano. Nós nos tornamos humanos, nos humanizamos na relação com o outro. E a educação é um desses instrumentos que contribui para nos humanizar na relação com os sujeitos, né? Portanto, precisamos planejar em função de dois aspectos. Claro que são vários, mas para a EJA, eu considerei dois aspectos que são fundamentais. Se o professor da EJA entender esses dois aspectos, já está um bom passo, um bom caminho. Quais são esses dois aspectos que eu considero, professor Denilson? São em razão da qualificação da ação, ou seja, da ação docente, da intencionalidade. O nosso trabalho na EJA não é qualquer professor, vai na EJA porque é um ensino fraquinho, é um ensino simples, qualquer um pode ser. Não, não é qualquer um. É um professor que também tem formação na área, que tem graduação, que se identifica com a modalidade, que está comprometido com a qualidade do seu trabalho docente, com a qualidade da aprendizagem. Portanto, planeja para qualificar cada vez mais o seu trabalho docente, sobretudo com a intencionalidade de garantir uma aprendizagem de qualidade para todos. E o segundo aspecto, da complexidade. Ensinar e aprender na educação de jovens e adultos não é das tarefas mais fáceis. É complexo, por isso, requer planejamento que atenda às especificidades de cada educando, de cada sujeito, que a turma é heterogênea, a turma é plural, ela é diversa. Então, a complexidade da atividade docente, ela, como diz já Tardif, o ensino é uma atividade complexa, laboral do professor, né? Mas, sobretudo, trazendo para a EJA, é uma atividade que pertence ao professor e ao educando, porque, como o Paulo Freire diz, ninguém ensina ninguém. Os seres humanos, mutuamente, eles se educam, eles se formam, né, nesse processo dialógico. Tudo isso que eu estou colocando no planejamento é para dizer que a educação dos jovens adultos, ao longo da história, ela é marcada por uma complexidade de tensões, de conflitos, de idas e vindas, de fragilidade. Ela foi negada, ela foi fragilizada ao longo da história, tratada com programas que tem início e fim ao mesmo tempo. Mas, 96 para cá, ela é tratada como modalidade de ensino. Mas, lamentavelmente, com a LDB 9496, alguns municípios, a maioria deles no Brasil, ainda tem tratado a EJA como programa. Não é o EJA, é a EJA. Ela é a modalidade de ensino, garantida na LDB, tem diretrizes curriculares,
ela não é um programa, não é um tarefeiro, não é um trampolim, eu vou para a EJA porque eu não posso conciliar minha praia de manhã porque eu trabalho em outra rede, me joga para a EJA, enquanto eu realizar minha vida, eu volto. Não. Hoje a gente encara a EJA como algo prioritário, como importante, ou não vai dar certo. Não é para tapar buraco, não é um trampolim, não é para agitar a vida de alguém, é, sobretudo, a comprometimento político-pedagógico com a formação dos educandos da EJA. Portanto, eu costumo dizer que a EJA no Brasil, ao longo da história, e ainda hoje, ainda mais nesse governo atual brasileiro, né, ela tem sido fazendo parte de uma rede de punhos quebrados. Mas precisamos costurar esses punhos. Dá exemplo, aí em Parnaíba, aqui em Caxias, por exemplo, às vezes as escolas trabalham soltas, as turmas são isoladas. Por isso, Venilson, eu acho importante o trabalho de trazer essa pauta, que você está dizendo para nós que articula esse trabalho, que tem que trabalhar a rede de Parnaíba de forma articulada, que envolve os professores no planejamento, na ação docente, no cotidiano da escola, porque a gente tem que fortalecer nossa rede. E não ter vergonha de se reconhecer como professor educador da EJA. Eu não trabalho mais na EJA mas eu coordenei por muito tempo fora da EJA, fui professor por muito tempo, hoje continuo na formação, mas aonde me paro, eu não tenho vergonha de dizer do orgulho que eu tive e tenho de ser professor da modalidade de educação de jovem e adulto, porque não é demérito. Precisamos fortalecer, e eu faço votos que em Parnaíba continue com esse trabalho, para que fortaleça essa rede, que vão construindo esses punhos se tiver quebrado, se não tiver, já tiver tudo costurado, fortaleça, consolide essa rede da educação. Se o fórum da EJA daí não tiver ainda implantado, implante. Se já tiver sido implantado, fortaleça o Fórum Municipal de Educação de Jovens e Adultos. Isso por que eu trago isso? Porque nós temos essas imagens, não há preço, tem valor quando essa senhora, esse senhor, esse jovem, ele retorna para a escola com desejo de aprender ou de continuar seus estudos. E a pergunta que faz esse educando e que esse professor da EJA, no ato de planejar, deve se fazer é: o que estou fazendo aqui? O educando enquanto o educando da turma de EJA. O que estou fazendo aqui à noite nas turmas de Parnaíba, nas escolas de Parnaíba? E o professor educador da EJA? O que eu estou fazendo como professor dessa modalidade? Né? E aí essa reflexão, essa resposta que ele vai ter, vai nortear seu planejamento. Por que você está na EJA? Por que você escolheu trabalhar na EJA? Ou não escolheu? Ou foi simplesmente encaminhado pela secretaria? Mas já que está, como é que está sendo o seu trabalho? O que se pode fazer? E aqueles que já estão há um bom tempo, identifica, porque eu vi muito relato da professora Sueli, de que a rede tem bons professores na EJA, que tem feito trabalhos exitosos, comprometidos, e eu quero ver esse trabalho e parabenizar, mas, sobretudo, que vocês possam permanecer com esse trabalho e trocando as experiências, trocando essas questões. Por quê? Porque nós temos que refletir na EJA e a começar a agir para desnaturalizar a falsa ideia de que tudo que vem da classe trabalhadora não tem valor. A EJA ela é um fruto disso. Ela é basicamente formada por trabalhadores informais, camelôs, garis, enfim, que trabalham o dia todo e à noite retornam aos bancos escolares para estudar, para aprender, mesmo cansado. Mas tem valor. Não é por causa da idade que não serve, serve. A gente precisa desnaturalizar essa ideia e reforçar que o que eles fazem tem valor. Nós temos que valorizar esse processo. E que o conhecimento, a escola pública mudou a minha vida. Mudou a sua vida, professor, que está no YouTube conosco. Você que trabalha em Parnaíba, você da secretaria, e vai mudar a vida dessas pessoas que procurou a escola de Parnaíba municipais, da educação de jovens e adultos, para estudar. Se você colocar esse discurso, mas, sobretudo, na sua prática, o aluno perceber que você reconhece o valor do seu trabalho, o valor do esforço dele para aprender, o papel da escola pública na formação deles, na tua formação, que vale a pena estudar, eles vão perceber disso. Eu não tenho vergonha. Toda a minha trajetória foi na escola pública. Eu estudei uma escola do fundamental pública, uma escola pública do ensino médio, e na universidade pública, o EMA, aqui em Caxias do Maranhão. Então, minhas duas graduações foi na universidade, as especializações na universidade pública e o meu mestrado na Universidade Pública Federal também. Né? Todas foi a minha trajetória na rede pública. Portanto, eu preciso refletir, enquanto educador da EJA, o profissional que eu quero ser começa aqui e agora. E também esse educando da EJA. Coloque na sala da EJA que ele precisa entender que ele está na EJA estudando, seja no primeiro segmento, que é do primeiro ao quinto ano, seja no segundo segmento, do sexto ao nono ano, que é a primeira, segunda, terceira e quarta etapa, que eles também se percebam que eles estão estudando na EJA, mas eles querem ser alguém melhor ainda, eles estão trabalhando, mas eles querem melhorar a qualificação profissional deles. Então, que o profissional que eles querem ser não vai começar no final do ensino fundamental deles, ou ensino médio,
ou de um curso técnico vão fazer. Que ele se perceba como profissional a partir do momento que eles começam a estudar, que eles começam a trabalhar também, né? Então, porque ou eu me percebo como profissional em formação ou em atuação, ou a gente não vai construir. Então, o professor que eu gostaria de ter, que eu seja agora na minha ação docente. Que o estudante que eu estou agora com da EJA, que eu quero ser lá na frente um profissional, que eu comece a ser a partir de agora, com o meu trabalho, com meus estudos, com as minhas ações. Então, as suas ações e atitudes mudam muito mais nesse processo. Olha as imagens que eu trago aqui dos nossos alunos, nossos educandos da EJA. Quem são os educandos da EJA? E como os adultos eles aprendem? Por isso que eu fiz a pós em Psicologia da Educação, porque minha inquietação era como é que o sujeito eles aprendem, somente o sujeito adulto. E eu fui descobrindo isso. E a perguntar essas questões, vejo que em minhas aulas eu não trabalho com eles, eu estou circulando, eu não paro, eu não sento na cadeira, na mesa, no quadro. Eu ando e vejo que a turma da EJA ela é marcada por crianças, porque o pai não tem onde deixar a criança e vai à noite, vai se envolvendo. Eu trabalho com eles, envolvo, busco valorizar o que estão fazendo, o esforço. Eu busco valorizar não o resultado somente, mas o esforço, a progressão. Aí eu tenho aqui aluno que tirou 10, beleza. Mas aquele que estava com nota 2, né? Com nota 2, mas ele conseguiu nesse bimestre chegar a 5. Essa progressão também valoriza. Há crescimento. Ele não tirou o 7, que é aprovativa, mas chegou no 5. Então, esses pequenos esforços, que eu chamo de miudezas, como de gravatar, precisamos orgulhar, né? Das miudezas que nos enchem de orgulho na EJA. São essas pequenas miudezas que vão levar a grandes grandezas, né? São essas pequenas habilidades que vão gerar as competências que a gente quer na educação de jovens e adultos, que a BNCC tão coloca muito bem. Mas não tem EJA, não tem, mas ela diz que é direito de aprendizagem de todos. Ela, crianças, jovens e adultos, está lá, inclusive as pessoas com deficiência, está lá colocado nas 10 competências gerais, nas competências das áreas de conhecimento, nas competências dos componentes curriculares, está lá, para a gente ver essas questões. E aí, nessa outra imagem que eu trago para vocês, sobre as percepções que têm se construído sobre os educandos da EJA, que eu tenho que considerar isso um planejamento, porque eu resolvi fazer esse processo, porque às vezes a gente quer fazer algo plano, mas se eu não tiver clareza do meu papel como educador, dos princípios norteadores de prática pedagógica na EJA, do perfil do educando, o meu plano nada vai valer. Então, esse aspecto, primeiro, eu preciso compreender na hora de elaborar um planejamento ou um plano de aula. Veja aí o educando como protagonista, fazendo, ou acompanhando, acolhendo. Então, porque esse educando, quando retorna à escola, o jovem, adulto, idoso, somente os adultos, eles retornam guiados pelo desejo de melhorar de vida, ou por exigência ligada ao muito trabalho, porque o patrão da empresa exigiu que ele voltasse para estudar. Ele tem essas duas perspectivas, mas que você diga que ele não vai estudar apenas para isso, senão ele vai ter um trabalho alienante, mas o trabalho como princípio formativo, educativo, emancipador, que ele saiba por que trabalha, como trabalha e por que trabalha, não é fazer por fazer. Então, que a educação possa também emancipar nesse sentido, não é a formação para o mercado de trabalho, mas para o mundo do trabalho, que a gente chama agora a formação omnilateral, ou seja, a formação humana integral do sujeito. Uma prova disso que eu trago para vocês é essa imagem. Esse aqui é o educando, o seu Francisco. Descobri lá que ele é um exímio cordelista, ele escondia os textos dele. Um dia eu cheguei perto dele, pedi que ele me mostrasse, muito bom. Eu levei para a sala de aula Guimarães Rosa, apresentei as quadras ilustrativas de Guimarães Rosa e disse então para eles, me produza, não quero que reproduza tal qual, produza uma outra quadra a partir das suas ideias, a partir das suas vivências. E o seu Francisco me trouxe essa quadra que revela a imagem de baixa autoestima que ele tem construído sobre ele e de alta autoestima que ele tem construído sobre a esposa dele. E a relação do trabalho que ele coloca e a relação com a escola. Olha como é importante ouvir os alunos e incorporar isso no planejamento. E aí a prática de cordel, de poesia, de texto, eu incorporei na nossa prática. Vamos lá. Ele diz na primeira quadra dele, lá vem as nuvens levantando, tão bonita para chover. Quando meu amor levanta, se arruma bem ligeiro, toma banho, bota cheiro, vem correndo para me ver. Aqui ele desenhou a mulher dele, a esposa. Na quadra seguinte, que ele fala dele, que ele trabalha com gente pedreiro, ele desenha ele com o instrumento de trabalho, e na quadra ele diz assim, se eu tivesse estudado, talvez eu tinha aprendido, ganhasse um salário bom, que era muito querido, hoje as pessoas me viam um homem bem-sucedido. Percebe que na fala dele, ele atrela um valor importante à escola na perspectiva do reconhecimento social, da qualificação do trabalho dele, do valor do trabalho dele, mas do reconhecimento dele enquanto ser humano. E aí nós podemos entender que na EJA que ele tem que ser valorizado pelo que ele é,
não pelo que ele tem estudo ou porque ele trabalha numa profissão de valor, mas sim pelo ser humano. Veja que ele não se vê reconhecido como ser humano, porque ele atrela isso à condição que ele é pedreiro e que ele não estudou, voltou agora para a escola. Olha a ideia que tem aí de baixo. E que por isso ele ganha um baixo salário, né? A gente precisa entender que a escola, ele é cidadão, independentemente se ele estudou ou não, ele é cidadão, muito embora uma cidadania comprometida, porque a educação é um direito inviolável. E se ele não estudou quando criança, é porque esse direito foi negado, foi violado. Então, perceber nisso, né? E aí o professor precisa ter essa sensibilidade para exaltar, qualificar, que ele perceba que ele tem um valor e que ele pode ir muito mais além. E a partir dele construir, a gente fez o livro dele com os cordéis. Por que eu tenho tudo isso? Porque a EJA, ela não é apenas aprender. A EJA não é apenas um espaço de alfabetizar no primeiro segmento. Não é apenas de continuar os estudos no segundo segmento. A EJA também é espaço na sala de aula de convivência, de conexão. É conviver, é conectar o espaço e o tempo. O espaço da escola, o espaço da sociedade, o tempo que passou para esse aluno que ele viveu, tem uma história vivida, mas o tempo presente que se constrói o futuro agora. Não é em tempo perdido, porque ele não estudou quando criança. Ao contrário, ele ganhou porque ele tem saberes experienciais, saberes das vivências que ele construiu, saberes profissionais que eles aprenderam. Ele não sabe sistematizar no caderno ainda. Ou tem dificuldade de fazer isso. Mas o professor, a professora pode orientar nesse processo. Mas é um tempo vivido, dialogado, construído, rico em vivências, em saberes, de experiências contextualizadas de saberes. É pensar sobre isso. E aí eu trago a ideia da EJA Campo, porque aí como no Parnaíba nós temos município, tem tanto turma de EJA na cidade quanto no campo. E ambas precisam andar junto, na perspectiva de entender que a educação dos adultos, as turmas permitem compartilhar saberes, sabores e experiências. Daí a dialogicidade, um ato político, né? O professor abrir a sala de aula circular, não sala de aulas bancárias enfileiradas. Cria um ambiente acolhedor. É um espaço de comunidade educativa de aprendizagem. Não só o professor educa, mas ele pode contar com o apoio da família, do comerciante da rua, o entregador de materiais que faz isso, ou seja, toda uma rede, até o vigia da escola pode educar. Dá para trabalhar uma comunidade educativa, desde a escola como toda até o seu entorno, envolver outras pessoas no processo educativo, convidar a pessoa da comunidade para ir para a escola também, para compartilhar saberes e experiências, ajudar nessa formação desses jovens e adultos. Agora, a pandemia, por exemplo, foi formidável, algumas comunidades educativas foram criadas, aqui em Adesalto, por exemplo, houve envolvimento da família e da associação das comunidades rurais, que se envolveram nesse processo, pensar a prática e praticar o pensamento, porque a prática não é utilitarista, a prática é marcada por teoria, a teoria é alimentada nessa prática porque é praxe, e exercitar esse pensamento de não só pensar, mas de tornar viável, executável. E, dentro das 10 competências, a gente traz uma 8 da BNCC, a 8ª, que ela traz o autoconhecimento e o autocuidado. É bom que o professor na EJA trabalhe com atenções emocionais também, mas, na geral, para que o educando da EJA se autoconheça, as suas potencialidades, as suas limitações, o que ele faz de bom, e tem um autocuidado com ele também, porque ele não acredita que ele é capaz. Por isso que é bom o olhar do professor acolhedor, que acredita, que olha, que vê que ele possa avançar. Portanto, há professores que deixam nos educandos da EJA boas marcas, marcam eles pelo bem. Mas, infelizmente, há outros que deixam marcas ruins, deixam traumas nos educandos da EJA. Essas marcas viram cicatriz. Por isso que eu preciso da EJA, a afetividade, como diz Valon na psicologia, né? A afetividade não é somente a afetividade do carinho, do abraço. A afetividade vem do verbo afetar. Como é que eu estou afetando, marcando meus educandos? Como é que eu quero ser lembrado por eles? Faça essa pergunta e busque acolher teus alunos. Como diz Terezinha Fouque, ela diz que a educação seja processo que o aluno seja capaz de aprender, de construir seu conhecimento, de se emancipar. Como? O professor acreditando na sua capacidade de aprender, de fazer, de escolher, de realizar, de intervir. Se o professor olhar para esse educando nessa perspectiva, ele vai entender que o professor confia nele, acredita e se alegra com as conquistas desse aluno. Mas há professores que, além de boas marcas, deixam pegadas nos educandos da EJA. E pegadas essas que ensinam o caminho a ser seguido com autonomia. Isso é emancipação. Não tornar o aluno dependente, ao contrário, independente. Então, mostra os caminhos a trilhar. Olha como você conseguiu aqui, né? Você consegue ir além.
fazer o aluno pensar, não dar respostas, mas criar metodologias, caminhos que façam ele a pensar e encontrar. Eu, particularmente, tive bons professores e procurei aproveitar cada um desses professores. Então, faça isso também. Aproveite que os professores, lá na sua formação, na graduação, ou na educação básica proporcionou, aproveite o que tem de bom e explore na EJA. De igual modo, estimule seus educandos também a fazer isso. A gente precisa avançar. Compartilhar essa experiência. Desenvolver na EJA, no ato de planejamento, a pedagogia da acolhida. Não é que você é o mais forte, que você é o dentro do conhecimento. Ao contrário, na EJA, os saberes não há superior e inferior, como Paulo Freire. Há saberes diferentes, que precisam ser compartilhados, problematizados, que enriquecem. Porque os fracos excluem, mas os fortes acolhem. Então, acolhe seus alunos, seus educandos. Não devemos perder de vista, jamais, o caráter humanizador da educação de jovens e adultos. Ela humaniza, ela inclui esse processo. Daí a questão de fortalecer os laços socioafetivos. Não queremos aparecer pelo exibicionismo. Divulgue as suas práticas. Resiste o trabalho dos alunos. Na aula seguinte, comece a aula mostrando o registro daquela aula anterior, para eles perceberem que eles estão evoluindo, que eles estão crescendo. Não coloque no planejamento isso, a prática do registro, é escrito e fotográfico ou em vídeo. Resiste ao longo das aulas o que eles estão fazendo, as atividades individuais, em grupo, e na aula seguinte mostre, exiba na sala, faça isso, para que eles revejam, olha como vocês fizeram na aula passada. Mas precisamos aparecer para a ação de criar boas condições de aprendizagem do canto da EJA. Isso vai te ajudar a repensar, a redimensionar o planejamento, ver quais atividades que eles mais gostam. Fome de quê? Eles têm fome de quê? Nós também temos fome, mas fome de comer saberes, de partilhar saberes, mas, sobretudo, de saber comer o saber. Não é qualquer saber, ou seja, ele precisa aprender a aprender. E por que está aprendendo? Não é apenas para cumprir tabela ou uma carga horária, mas um conhecimento que seja significativo, um saber, um conteúdo significativo. E de partilhar saberes e sabores, que são as alegrias que eles vão ter isso. Por isso que ele envolve todos os alunos. Para finalizar esse momento nosso, eu trago um relato, depoimento de educandos da EJA, que ao longo da minha experiência, desde 2015, eu tenho registrado isso. Alguns disseram uma vez para mim, professor, obrigado por não desistir de mim. Porque eles disseram que a família já não acreditava mais, que ele era papagaio velho, que não aprendia a falar, que não precisava mais. E ele fica sem poder acreditar. Isso não tem preço, gente. Ouvi educando isso, obrigado por não desistir de mim. Ou seja, ele permaneceu na escola, concluiu. O outro diz, professor, suas palavras me marcaram, me fizeram continuar estudando. Às vezes, uma palavra sua, uma ação sua faz a diferença na vida do educando. Por quê? Porque a educação de jovens e adultos abre portas, muda vidas. A mudança de vida e cria oportunidade, mas também ela pode fechar, dependendo da atitude, da postura do educador, da própria escola. Então, vamos ser uma escola acolhedora, uma turma de aula de professores que acolha, que promova, que emancipe. E aí, por fim, eu preciso falar no planejamento, antes de entrar nele, quem são esses professores? Os educadores da EJA. Eu só trago essa imagem, que é de ornitorrinco. O professor da EJA, como ser ornitorrinco, por quê? Porque o ornitorrinco, ele tem bico de pato, mas não é pato, né? Ele tem nadadeiras, nada, mas não é peixe. Ele bota ovo, mas não é ovíparo. Quer dizer, precisamos nós, professor da EJA, construir nossa identidade, para não ser ornitorrinco. E você saber o que nós somos, me identificar com essa modalidade, traçar o meu perfil de educador da EJA, comprometido, que reconhece, que tem gosto de trabalhar nessa modalidade. Daí meu planejamento e minha ação vai ser mais fértil. Está aí o nosso link para o canal de YouTube, lá tem várias práticas na EJA, na educação inclusiva, na educação infantil, no fundamental, na formação, na correção pedagógica. Lá basta postar professor geopedagogo Denilson Barbosa, que lá vai ter essas questões. Eu vou entrar agora no nosso relato de experiência, mostrar para vocês que é possível planejar com os educandos e dar certo. Está aí alguns relatos nossos. Olha só, esse aqui a gente fez com os alunos, o planejamento de como trabalhar matemática. Olha só, a partir da cartela de ovo, 4 cartelas de ovo aí nos quadrantes, para trabalhar os números inteiros, lá no fundamental, no 9º ano, na quarta etapa na EJA, trabalhar com os números inteiros na matemática, os quadrantes, né, os positivos e negativos. E a partir da cartela de ovo foi feita os quadrantes, né, para ter, saber no positivo e negativo. O aluno vai se envolvendo, trabalhando nisso, fazendo os quadrantes. Aí você usa a liga de dinheiro, pega as tampinhas de refrigerante e as ligas de dinheiro para fazer os quadrantes, para identificar dentro daquele quadrante o positivo, o negativo, dá para trabalhar. Na geografia, a gente não levou pronto, construímos com ele as cartelas de ovo para trabalhar coordenada geográfica, lá na quarta etapa, no 6º ano, para trabalhar coordenada geográfica,
latitude, longitude, a questão do meridiano de Greenwich, do Equador, né? Está aí para trabalhar com a carteira de uva, o aluno construindo junto, o aluno constrói, e depois vai utilizar com ele, se ela vai trabalhar a coordenada geográfica. Quer dizer, ela trabalha reciclagem também, e aí usa o isopor ou o papel para fazer como fosse o ovo, né? Para mostrar os pontos, ele vai dando os pontos, as coordenadas geográficas. Veja que a letra é dele, ó. Não tá porque é letra dele, quer dizer, o próprio educando, ele está trabalhando com o educando. Ele faz, ele produz para a gente usar os recursos sala de aula. Ele se sente importante nesse processo, para entender o que é uma coordenada geográfica, a latitude e a longitude, por exemplo. Não acabou de mostrar para vocês aqui uma primeira prática nossa, eu quero mostrar, acho que essa aqui. Vou compartilhar para vocês. E olha só, eu trabalhei muito com registro. O primeiro segmento da ESC, a questão da leitura escrita. Ele disse, não, professor, a gente, na hora de ler, na hora de escrever, só eu e Deus, professor. Mas na hora de ler, só Deus. Eu disse, vocês conseguem fazer. E aí a gente propôs um projeto com eles, projeto de produção de escrita, de textuais e contação de história na educação de jovens e adultos. E aí eu adotei o caderno de na turma. Esse caderno aí foi organizado, minha esposa, na época, decorou ele, o caderno, e a cada aula eu escolhi um aluno para ficar com esse caderno. Ele fazia o relato, não o descritivo da aula, mas o que ele aprendeu, o que ficou naquela aula. Ele registrava com suas palavras, e na aula seguinte iniciava com a leitura desse caderno. No final do ano letivo, a gente tem um caderno escrito a partir da percepção do educando. Aí eu estimulo a escrita, a leitura, a socialização, a autonomia, porque ele vai à frente, ele lê, ele conta e ainda sugere como é que deveria ser as aulas, que sugestões daria para as aulas melhorar, né? Ele aponta também sugestões, que é o seu Luiz, que fez a leitura do caderno, ele escreveu na aula anterior e fez. Então, a prática não serve não só para a EJA, mas qualquer outra modalidade, etapa de ensino. Nesse aqui, eu propus a ideia de escrever, ele disse, não dá. Aí eu recortei um quadrante, pequeno papelzinho, dei para cada um deles, por me escrever uma frase só, que eu chamei de meu fio de ouro. E aí eu compartilhei na turma, eu disse, não assine seu nome, cada um leu, e disse, agora responda no verso. E depois eu chamei no circular, que ele lesse, cada um fosse lendo a frase que recebeu. Ao ler a frase, a pessoa que escreveu levantava e as duas se encontravam no meio da sala, dava um abraço quando podia, né, que foi 2013, podemos ver a gente hoje. E aí a pessoa lia a sua resposta. Foi uma forma que eu tentei de incentivar a leitura e a escrita. E a partir daí foi ampliando para construir textos. Eles começaram com pequenas frases para ampliar, porque na EJA não adianta querer o todo, logo pronto. Vamos, como diz Gravatar, das pequenas miudezas que vai levar às grandezas. E assim foi indo, foi evoluindo. O caderno, eles anotando, registrando, a gente acompanhando. Depois eu trabalhei a questão dos bilhetes e cartões postais. Olha, que lugar você já viajou, gostaria de viajar, que queria conhecer? Vamos fazer um cartão postal? Eles fizeram isso, fizeram bilhete para trocar entre eles, para responder. E a partir daí eu trabalhando. E aí eu convidei eles, vocês querem conhecer a Academia de Letras? Vocês poderão ser escritores, escritoras. Ficaram achando, não dá para nós não. Aí eu marquei com a Academia de Letras, à noite mesmo, agendei o horário, levei no meu carro ele, em outro carro do professor também, levamos para conhecer, que é o poeta Edmilson Chance, falando com eles conheceram, depois eles gostaram tanto que o poeta mandou um texto para eles respondendo eles, os alunos responderam os poetas, aí lá na Academia de Letras de Caxias, né? Depois eu convidei a tia Joana para contar a história da escola Tia Joana, porque esse nome, ela foi contar essa história e os alunos registrando. Toda essa história dela, que ela narrando, eles iam contando. Na aula seguinte, eles leem para a gente faz a correção e trabalha de forma interdisciplinar. Olha a Esmeralda aí lendo o caderno dela, do que ela fez na balaiada, foi de quem foi lá para a balaiada, conhecer a balaiada, ela fez o registro sobre a balaiada, iniciou-se a aula, ela faz a leitura das percepções dela. Nesta aula, eu trabalhei com matemática, mas trabalhei de forma interdisciplinar, com ciências, com geografia e outras áreas. Olha, eu pedi que na aula seguinte, na aula anterior, que eles trouxessem para a aula seguinte, materiais, recipiente, como galões, litros, e assim eles fizeram, e a partir disso nós trabalhamos unidades de medidas. Eles olhavam para o recipiente, levou galões finos, grossos, redondos, retangulares, para eles fazerem hipóteses de leitura, de capacidade, qual caberia mais água, né? E o outro aluno no quadro ia fazer a ilustração, e depois iam testar a hipótese. Olha como é que ficou. Né? A aula expositiva com eles, unidade de medidas, aí a dona Divina, confirmando ou não a hipótese dela, ela achou que esse balde, por ser mais estreito, caberia menos água do que o outro, que era redondo, circular, né? E aí o seu Francisco, ele fez a ilustração no quadro, dos diferentes recipientes que tinha lá e as capacidades que caberia. Foi ilustrando, olha a ideia, envolvendo os educandos nesse processo. E os outros que estavam sentados observavam
para confirmar as estimativas, as hipóteses, né? Para saber disso. Isso é possível trabalhar matemática. Depois a gente vai para o caderno para sistematizar. Aqui a dona Joana, assinando a frequência dela no caderno, esse caderno tem para ele próprio assinar. Eu não faço a frequência do diário chamando número por número, porque eu não trabalho com números, trabalho com pessoas. Então, tem um caderno que ele mesmo assina a frequência, que é para estimular a escrita e a leitura deles. Então, eles assinam no próprio caderno as questões. Aqui é o João com seu filho, onde deixar o filho, ele vai junto. Então, é o meu processo, né, de assinar. E aí, eu tinha uma aluna, percebi a educanda, que ela disse, ó, pessoa tem um filho com deficiência, por isso que eu falto muito às aulas, porque não tem onde deixar, ele não tem cadeira de roda. Aí eu disse, olha, mas tem a associação em Caxias que trabalha com isso, que tem a parceria com a saúde, com a educação e com a assistência social, que faz a doação de cadeira de roda. E aí eu convidei o Paulo Carneiro, que não era pessoa com deficiência física, ele se tornou pelo acidente, que presidia à época a associação ADEFIC, e ele foi lá para contar o relato dele, né? E aí foi riquíssima essa aula, eles anotaram e tudo. Eles perceberam autonomia, porque ele mesmo dirige o carro dele adaptado, eles queriam ajudar o carro, ele mesmo saiu do carro dele, ele dirige, ele mesmo foi na cadeira de roda dele para a escola, porque ele é uma pessoa em cadeira de roda. Ele não é um cadeirante, porque a palavra dele é cadeirante, eu reduzo a pessoa à cadeira de roda, ao objeto. Ele é uma pessoa em cadeira de roda ou uma pessoa com deficiência física, porque nós olhamos a pessoa e não uma deficiência. Tá? Então, ele tem uma vida comum, como todos nós. Olha a atividade que ele fez, ficaram admirado com esse processo. E, no final, de fato, o filho dela recebeu, através do programa social, a cadeira de roda. Ele fez a dinâmica céu e terra e mar, né? Ele conseguiu interagir com essa turma. E os alunos ficaram maravilhados, anotaram, trabalhando geografia, história, ciência, matemática, língua portuguesa, tudo junto, né? De forma articulada, né? E aqui, o segundo momento, um outro dia da aula, eu trabalhei com eles em grupos, redação, o desenho, a questão do sinônimo, do antônimo, porque nessa aula que eu cheguei, tinha duas senhoras conversando, né, dizendo, ah, fulano é feio, fulano é aquilo. Ah, mas isso é bonito, né? Aí eu ouvi essa história, disse, opa, que legal, então o que é bonito, então? Aí a dona Aldeirina disse, professor, bonito é tudo aquilo que não é feio. Isso, pois é, dona Aldeirina, que bom. Você sabia que isso daria um bom tema na sala de hoje? Como assim, professor? Pois é, você acabou trabalhando sinônimo e antônimo. E aí eu coloquei na pauta trabalhar sinônimo e antônimo. Ou seja, eles já sabiam, exercitavam sinônimos e antônimos, só que não sabiam que isso que eles faziam era o que chamam na gramática, na língua portuguesa, de sinônimo e antônimo. E a partir deles nunca mais esqueceram o que é um sinônimo e o que é um antônimo. Aí acabam nisso. E o concurso de seletração, no mesmo dia, foi feito em grupos, eu acompanhando ele, depois se apresentaram. Por isso que é bom, professor, circular, acompanhando cada um, estimulando, orientando. Agora, socialização. A Esmeralda, ela ficou com o desenho, apresentando o desenho dela, explicando por quê. O Erinaldo, sobre o texto que ele escreveu na redação, e cada um foi feito o seu, socializando. Eles aplaudem, comemoram a conquista do outro, eles comentam. Depois trabalhei o boliche, na mesma aula, sobre a questão dos jogos, né? Educativo na matemática, as operações matemáticas. E, no final, houve empate. Todos ganharam, 2 grupos ganharam medalha de menção honrosa, né, pelo trabalho desenvolvido nesta aula. Aqui, eu levei a Academia de Ler para conhecer a Balaiada, né, a história de Caxias, a Balaiada. Né, e aí eles foram conhecendo lá, né, a professora Messilene, que é quando o museu contou as histórias à noite. Eu lembrar, foi planejada para a noite. Eu conversei previamente com a coordenadora do museu, agendei o horário, porque a noite não funciona, mas para a EJA foi aberta essa possibilidade. Por isso que o planejamento ele é importante. Foi conversar com a gestão da escola, com a coordenação, levei a proposta lá e foi agendado, previamente. Eles ficaram maravilhados conhecendo esse processo e eles anotavam e discutiam. Esta outra aula que encontrei aluno na sala, porque é bom, que estava obeso, problema de saúde, colesterol. Então, para mim não falar sobre isso, eu convidei a gente comunidade de saúde, a Socorro, ela abordou sobre isso, ela fez a aferição da pressão, mediu, pesou, e aí na tabela, no quadro, o aluno ia anotando, para a gente conferir a questão estava peso, sobrepeso ou obeso, né? Foi feito isso para saber a orientação da alimentação saudável, né? Ela falou sobre isso com eles. Olha aí o momento da aferição da pressão, pesando e medindo a altura. E aí o aluno foi feito na tabelinha para a gente calcular aí, olha aí, a questão do peso, né? Estava sob peso, obeso, ou abaixo do peso, né? Tudo foi feito, ela orientou como fazer. Nesta outra aula, trabalhando com os alunos, olha aí, a matemática financeira, não é com conteúdo. Eles precisavam, como uma parte são mulheres que trabalham, mas também são donas de casa e homens, a gente trabalha o orçamento financeiro, né? A matemática financeira, o orçamento familiar. Dá para trabalhar matemática na língua portuguesa, em outro, envolvendo isso, né? A partir do dinheiro, a gente levou esse cérebro do dinheiro para fazer a simulação do caixa eletrônico, isso no mercado. E aí, eu pedi para eles trabalhar o glossário, dividir em grupos,
palavras cotidianas que eles utilizam e o significado na gramática original, que é, né? E aí eles produziram o texto da vida dele. Eu peguei a sanfona para fazer tipo sanfonada, a vida deles em sanfona, né? Eles fizeram isso e depois socializaram. Essa dinâmica aqui do chapéu eu adaptei porque essa aluna aqui, ela, por ela se vestir assim, alguns olhavam ela de forma atravessada, né? Não dava valor para ela. E quando ela contou a história dela, isso mudou a vida deles, porque eles passaram a dar valor para ela. Ela trabalha o dia inteiro, ela saiu de casa muito cedo, problema familiar, casou muito cedo, trabalha à noite, ela e o marido, e mesmo assim ainda vai para a escola, ela trabalha até à noite, ela chega do trabalho direto para a escola, né? E a partir disso, eles mudaram a visão dela, passaram a valorizar, porque no chapéu eu botei que tinha vários animais, mas na verdade não tinha, era um espelho. Quando ia rodando, eles tinham que falar sobre eles. Minha intenção era que eles conhecessem a história dela. Eu não queria expor ela, né? Então eu vi todo mundo. Então ela foi a última a falar na sequência da roda. E todos falaram, isso foi interessante, eles passaram a se conhecer melhor. Eles passaram a se valorizar mais, a considerar mais o outro. Porque eu passo a considerar o outro quando eu conheço a sua história de vida. Aí eu passo a dar muito mais valor ao outro. E na EJA isso é muito importante. E aí, os textos que o seu Francisco produziu, os outros não produziram ao longo das aulas, eu fui guardando esses textos. Um dia eu cheguei mais cedo na escola, fiz um varal de leitura e expôs os textos. Aí eu disse para eles, olha, tu vai ter vários autores do Brasil inteiro para você ler. Mas não disse que tinha texto deles. E no meio eu botei textos deles. Quando eles encontraram os textos deles, eles ficaram maravilhados. O seu Francisco aí olhou dele, ficou encantado quando viu os seus textos. Você precisa valorizar a produção dos alunos no seu planejamento, na sua prática docente. Fizeram isso. As cartas que eles me enviaram, a Esmeralda me enviou essa carta no final desse trabalho, em que ela escreveu com a letra dela, disse, olha, professor Denilson, pensei muito antes de escrever esse bilhete, porque seu trabalho, mas foi maravilhoso, porque tive o prazer de ver e conhecer coisas que só vi pela televisão. Exemplo, a Academia de Letras, o Museu da Balaiada, a palestra com o nosso Paulo Carneiro e a palestra com a nossa agente de saúde. Né? Ela foi colocar essas questões sobre o importante disso, né? Era tudo novidade para ela. Que da Esmeralda. O Francisco escreveu a carta para Edmilson Chance, aquele poeta da academia. Olha o que o Francisco disse, o aluno da EJA. Prezado Chance, escreva até este pequeno bilhete para lhe parabenizar por tudo que você explicou. Para nós, quando nós fomos na Academia de Letra, com suas explicações, me deu a ideia de fazer uns pequenos versos. E fiz. E por isso agradeço ao Senhor, que me fez pensar bem melhor. Obrigado e parabéns por você, que é um homem privilegiado, por natureza, de ter um dom divino, de ser o que você é hoje, e obrigado. Essa aqui é a dona Joana, que fez a carta para mim. Escreva essa carta para você, professor Denilson. Você é um ótimo professor, ensina muito bem, só não aprende quem não quer. Pensei que já estava acabando. A gente vai sentir muita saudade, porque você é alegre, faz brincadeira, leva-nos para passear com o passeio da balaiada, que foi muito bom. A gente viu muita coisa que eu não tinha visto, como aquela vasilha grande, que é uma relíquia, né, que tinha lá no museu. Está aí a dona Joana, está aí o texto do Francisco, assim vai. O seu Luiz, que ele ficou quieto nessa aula aqui, no final, quando eu observei, ele estava fazendo a minha caricatura, olha como ficou aí, ó. E a criatividade do nome professor, da letra O, ele fez minha cabeça, né? E me inseriu dentro, aí a mesa, ele observando isso, e aí eu achei ele muito quieto esse dia, quando eu fui lá, era isso que ele tinha para presentear. Ele fez uma caricatura de mim, né? Ele me desenhou tal qual estava aí. É isso, por fim, gente, a alegria de aprender é o que faz esses alunos, senhores e senhoras, jovens e adultos, depois de um dia inteiro de trabalho, ousarem à noite estudar na escola Tia Joana e nas escolas aí de Parnaíba também. Está nesse canal do YouTube, fique à vontade, mas no meu tempo eu tinha outras coisas para partilhar com vocês, mas como o tempo está corrido, eu preciso abrir espaço para ouvir vocês um pouquinho, são 11h06, fique à vontade, se houver questionamentos, a gente faz, senão a gente pode abrir espaço para depois, lá no YouTube, vocês podem vir para a gente, disponibilizei meu canal para vocês, meu e-mail, professora Venilsa, obrigado pelo convite, professora Sueli, fique bem à vontade. Muito obrigada, eu só parabenizo aqui, né? Palmas para o professor Denilson, acabando de falar agora com a professora Sueli, quero conhecê-lo, né, pessoalmente, é uma satisfação enorme, eu acho que quando eu crescer eu quero ser igual a você, porque assim, a tua concepção de ver hoje a EJA é a minha concepção, é a concepção da professora Sueli. Nós entramos de cabeça nesse não programa e sim uma modalidade, não o EJA e sim a EJA,
defendendo, né, defendendo a cadeira desse aluno em sala de aula. Eu acho que tudo que você falou é extremamente importante. Eu acredito que todos os professores hoje que fazem parte dessa modalidade, eles possam estar internalizando cada palavra, cada colocação que foi visto aqui hoje, nessa manhã, né? Eu me sinto muito feliz nesse momento de partilhar com você todo esse conhecimento, que também é o meu conhecimento. E eu continuo dizendo, eu acredito que a EJA possa mudar. Mas para mudar, eu começo a minha fala no sentido de quê? Que para mudar, eu preciso mudar Venícia, eu preciso mudar Patrícia, eu preciso mudar Maria, eu preciso mudar João, eu preciso mudar pessoas, mas eu preciso também mudar dentro de mim. Eu preciso começar por mim, né? Nós temos algumas colocações aqui no chat, falando da questão do sistema, eu respeito muito, com certeza, mas quando se fala de EJA, se fala de coração, da pedagogia do amor, de Paulo Freire, principalmente, daquele que constrói com o concreto, com o real, com o palpável, com o que é absoluto. Não se tem receita pronta para se trabalhar na educação de jovens e adultos. A modalidade é uma construção, é sistemático, é dia a dia, é tijolo sobre tijolo. Então, parte de cada nós, enquanto educadores, redimensionar todas essas teorias que nós estamos vivendo e partilhando, né? Nós precisamos falar de planejamento, precisamos falar de relatório, mas nós precisamos principalmente falar do nosso aluno. Nós precisamos inicialmente conhecer. Ao entrar na sala de aula, nós precisamos, ao entrar na sala de aula, nós precisamos inicialmente conhecer cada aluno. Principalmente, né? Eu registrei algumas coisas muito importantes que eu acho que dá para colocar aqui um portfólio, né? Eu vou depois reorganizar todos os meus registros, mas hoje eu falando um pouco da nossa rede, eu preciso colocar para o professor Denilson hoje como está a educação de jovens e adultos no município de Parnaíba, que foi um desafio para mim, para a professora Sueli e toda a equipe pedagógica da Secretaria de Educação, e assim, eu me sinto muito feliz em hoje estar trabalhando com 1.622 alunos, nós temos 147 a 150 professores de EJA, né? E temos 20 escolas na rede municipal, né? Podíamos ter mais, né? Nós tínhamos um cenário diferente anteriormente, com certeza. Veio uma pandemia, veio outros anos também com dificuldade, nós já estamos quase entrando em 2 anos de situação muito difícil, principalmente para essa modalidade, que é uma modalidade que você precisa ter um olhar peculiar, um olhar extremamente sensível, né, para que você possa realmente assegurar esses jovens, esses adultos e esses idosos na nossa sala de aula, que hoje é uma plataforma, que hoje é um WhatsApp e que hoje nós não o conhecemos. Nós estamos dando uma aula para um desconhecido, né? E que a gente quer que tudo volte ao normal para que a gente possa realmente construir tudo isso que o professor Denilson falou, né? Essa construção, é o saber fazer, né? É como fazer, para quem fazer. E essa é uma preocupação, e eu coloquei algumas coisas dentro desse cenário que nós vivemos hoje, né, e que é extremamente preocupante, em que muitas das suas colocações me inquietaram muito com relação a ocupar apenas a cadeira do professor. A EJA não é só isso, é apenas cumprir ou suprir um horário que falta do professor, e eu o coloco na EJA. Na sua fala, você foi bem pertinente quando você falou o seguinte, que eu preciso ter uma identificação de professor para a EJA, eu preciso ter uma identidade para o professor da EJA, para com o meu aluno, né? É principalmente isso. Eu posso sim me redescobrir, eu posso sim me reinventar, eu posso sim fazer um trabalho diferenciado, mesmo não tendo essa identidade da EJA, posso sim, né? Nós temos um público hoje de professores que é de uma conquista muito grande para a educação. Cada professor que nós estamos trabalhando hoje tem essa preocupação,
né? E a gente sente isso nas nossas reuniões, nas nossas visitas técnicas, né? E a gente percebe que cada escola que nós estamos trabalhando hoje, nós estamos tendo um avanço, está surtindo efeito. E é isso que nós queremos. Nós não queremos uma grande quantidade de alunos em sala de aula, mas nós queremos, sim, alunos com uma boa qualidade de aula, né? A gente precisa mudar os rumos da EJA na educação de jovens e adultos, principalmente no município de Parnaíba. A gente precisa fazer com que a EJA possa aparecer, não como uns outdoors, mas como realmente protagonista de uma história, né? E queremos que o nosso aluno seja esse protagonista. Queremos que o nosso aluno possa estar construindo esse conhecimento com o nosso professor. Então, assim, a gente tem sentido que nós estamos avançando, precisamos avançar muito mais. Eu sou amante da educação de jovens e adultos, eu trabalho com EJA há muito tempo, né? E eu não consigo me ver em outra vamos dizer assim, outro nível. Eu preciso estar trabalhando, porque eu percebo que o EJA precisa de mim, né? Precisa do meu carinho, precisa da minha atenção, precisa do meu profissionalismo. E assim, eu acredito que nós estamos no caminho certo, né? Nós temos um público muito bom, que vai estar fazendo aí uma diferença, a EJA, nós vamos precisar cumprir com a nossa responsabilidade. Foi nos dado esse desafio, um desafio com muita responsabilidade, né? A gente tem arregaçado as mangas, mas a gente precisa avançar, né? A gente precisa fazer com que a EJA possa realmente ser mostrado para Parnaíba, para que ela veio, por que ela veio, com quem ela veio, né? Então, assim, eu desde já parabenizo ao professor Denilson. As suas colocações foram extremamente valiosas, né? Nós estamos aqui com os nossos profissionais aqui bem estarrecidos com suas experiências. Nós temos aprendido muito com cada formador da EJA, né? Nós temos feito um caminho muito produtivo na educação de jovens e adultos de Parnaíba, né? Mas queremos mais, né? Eu sempre digo que eu não estou ainda satisfeita, eu preciso mais, eu sou muito, vamos dizer, inquieta com toda essa situação. Mas coloquei algumas coisas aqui que a gente precisa abrir portas e a gente precisa mudar vidas, né? E no momento que você abre portas, você muda vidas, né? E que você pode fechar também portas. E é essa grande preocupação que nós vamos, ao longo dos nossos trabalhos, vamos colocar, né? A gente precisa abrir muitas portas para que o nosso aluno ele possa ser um grande profissional amanhã, como nós já temos muitas experiências, de muitos registros e de muitos testemunhos, depoimentos de alunos que hoje estão na universidade, de alunos que são hoje grandes profissionais em Parnaíba, né? E esse é um ganho muito grande. Isso nos faz cada vez mais avançar nessa modalidade que pede socorro, sim, né? Mas assim, aos passos, né? Com muita cautela, com muita seriedade, com muita serenidade, nós vamos sim. Estamos com as pessoas certas, no caminho certo, estamos aprendendo junto com os nossos professores, com os nossos formadores, com a nossa equipe pedagógica da SEDUC. Nós aqui estamos para aprender junto com cada um de vocês. Então, eu deixo de já o meu muito obrigada a cada um dos nossos profissionais que estão aí no chat, nos assistindo, ao professor Denilson, que veio realmente para... né, eu aqui falando com a professora Sueli, aqui ao meu lado, eu passaria o dia todo ouvindo, né, e partilhando das suas experiências. O meu muito obrigada, que Deus abençoe a toda a rede municipal e ao professor Denilson, juntamente com o nosso querido Henrique e a professora Tassiana. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Professora, um outro momento, a gente pode marcar um dia, um outro momento, para falar de meu tempo da corrida aqui. Eu ia falar do CCPJ, do presídio, de outras experiências. Vamos marcar um outro momento, porque meu tempo está corrido. Eu tenho uma reunião agora em Matões. Professora Sueli, obrigado pelo convite. Meu abraço fraterno à secretária Fátima Silveira, que eu gostei, porque é uma senhora idosa, que tem a ver com a EJA, que está assumindo essa parte da educação. Professora Sueli, pelo convite, por confiar no nosso trabalho, uma indicação da professora Fabrícia aqui, dizer que no chat do YouTube, nossos companheiros de AD Alto estão lá, coordenador da EJA, a professora Elisete está lá acompanhando, a Ivonete, o Nena, o gestor de escola do campo que tem EJA, o Josué, entre outros, acompanhando.
a secretária de Educação de Azelta Marlete está acompanhando vocês para explicar como é importante essa rede. Então, fica o meu abraço, meu contato está aí, qualquer momento, a gente combina um outro momento para fazer outro encontro, porque agora tem uma reunião em Matões, né? Eu tenho que sair para lá, mas muito obrigado. Professora Sali, sempre à disposição também, professora Venilça, professora Fátima Silveira. E você no chat, no YouTube, eu queria imensamente agradecer, eu li alguns comentários, algumas perguntas, depois eu posso responder para vocês, tem meu e-mail, vocês podem estar em contato comigo, eu posso responder, ou marcar depois uma outra live com eles, sem problema nenhum. E quando passar a pandemia, possamos estar presencialmente em Parnaíba. Abraço fraterno, que Deus nos abençoe, saúde para todos nós, vacina sim. Grata. Eu acho que... Obrigada. Obrigada, Henrique. Obrigada, professora Sueli, por ter trazido esse grande presente para a gente. Tchau, Henrique. Tchau, beijo. Eita, Henrique.